Onde estão os seus frutos? Marcos 4:3-20. Era uma manhã cinzenta. A cidade despertava como de costume. Buzinas, passos apressados, vozes ansiosas e corações vazios. No meio da pressa, um homem estava sentado sozinho num banco da praça, com os olhos perdidos no chão. Na alma, um som antigo ainda ecoava como um sussurro distante. Eis que o semeador saiu a semear. Ele não sabia por que aquela frase insistia em voltar justo agora, mas algo nela atravessava sua razão e falava direto com sua consciência. E se a semente já tivesse sido lançada? E se ele nunca tivesse dado fruto algum? A semente à beira do caminho. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Marcos 4:4. Carlos cresceu num bairro esquecido pela cidade, onde o crime, a pobreza e a dor eram mais presentes do que a esperança. Ainda menino, ele escutava as pregações de um missionário que insistia em voltar ali, semana após semana. O nome dele era Luiz Risseto, um pastor de voz firme, mas coração quebrantado. Pregava com paixão, mesmo diante de olhares indiferentes. O semeador saiu a semear, e se a semente cair em boa terra, ela vai frutificar, ele dizia. Carlos ouvia. Sentia algo diferente, uma paz, talvez, um desejo de mudar. Mas a vida foi mais rápida. O pai desapareceu, a mãe se afundou nas drogas, e logo as ruas se tornaram sua única escola. As palavras do pastor foram sufocadas pelos gritos da sobrevivência. As aves, os traumas, as injustiças, a solidão vieram e levaram a semente embora. Hoje, Carlos vive nas calçadas, olhos duros, alma cansada. Às vezes, ainda se lembra daquela voz, mas acha que já é tarde demais. E você? A semente que caiu em seu coração ainda está lá? Ou já foi levada embora pelas dores da vida? A semente no solo pedregoso. Outra parte caiu em solo pedregoso, nasceu logo, mas, não tendo raiz, secou-se. Marcos 4:5-6. Jéssica aceitou a Cristo em um culto de jovens. Foi num sábado à noite. Ela chorou, sentiu algo que nunca havia sentido antes: esperança. Naquela noite, o mesmo pastor Luiz Risseto havia pregado sobre restauração. Disse que Jesus curava feridas que ninguém via. E ela acreditou. Mas ao voltar para casa, encontrou o mesmo ambiente tóxico. O padrasto abusivo, a mãe omissa, os gritos que rasgavam a alma. Tentou orar, tentou ler a Bíblia, mas não tinha com quem contar. Foi à igreja outra vez, mas recebeu olhares que julgaram sua roupa, sua dor, sua história. A semente nasceu, mas não criou raízes. Hoje, Jéssica posta frases bonitas nas redes sociais, mas o coração está seco, a fé quase apagada. E você? Já sentiu sua fé murchar por falta de apoio, amor e raiz? A semente entre os espinhos, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Marcos 4:7. Leonardo é o retrato da estabilidade. Carro do ano, apartamento financiado, emprego sólido. Vai à igreja aos domingos, canta no louvor, até conhece a Bíblia. Mas sua agenda está sempre cheia. Trabalho, metas, viagens, séries, redes sociais, compromissos. A fé não sumiu. Só foi sufocada. Silenciosamente. Ele ouve a palavra, mas ela não tem mais espaço para crescer. A semente foi plantada sim, talvez até germinou, mas os espinhos, as preocupações, a vaidade, o conforto, cresceram mais rápido. E agora, a alma está verde por fora, mas seca por dentro. Será que você também tem se acostumado a viver sem frutos, enquanto os espinhos do mundo tomam conta do seu coração? A semente em boa terra, mas outra caiu em boa terra e deu fruto, subindo e crescendo, e produziu 30, 60 e 100 por um. Marcos 4:8. Marta conheceu Jesus na dor. Perdeu o marido para um câncer agressivo. Ficou sozinha com 2 filhos pequenos e um aluguel vencido. Ela poderia ter desistido, mas decidiu crer. Mesmo sem forças, mesmo sem respostas.
Foi numa reunião pequena, numa igreja simples, onde ouviu o pastor Luiz Risseto pregar sobre Jó. Mesmo que tudo te falte, se você guardar a fé, o fruto virá. Ela chorou. E ali, a semente caiu em boa terra. Levantava de madrugada para orar. Lia a Bíblia com lágrimas, jejuava em silêncio, lavava roupa para fora e doava pão para quem tinha menos. Seus filhos cresceram vendo tudo isso. Hoje, um é missionário, a outra, professora de escola bíblica. E Marta, cuida de viúvas, sustenta cestas básicas com o pouco que tem. É chamada de mãe por gente que nunca gerou. A dor quebrou o solo e a fé fez florescer. Você conhece alguém assim? Alguém que frutifica mesmo sem ter nada? E você? Sua terra tem sido fértil? Onde estão os seus frutos? A semente já foi lançada, talvez por um pastor numa praça, talvez por um vídeo, uma música, uma lembrança da infância, mas ela foi lançada. Agora Jesus pergunta: que tipo de solo é o seu coração? Você ouviu, chorou, acreditou, mas depois se perdeu? Você começou bem, mas a rotina sufocou? Ou você tem dado frutos, mesmo em meio às dores? Porque no final, ele não perguntará quantas vezes você foi à igreja. Ele perguntará onde estão os seus frutos. E essa é uma pergunta para hoje. Para agora. Porque o tempo da colheita está chegando. E muitos estão cheios de folhas, mas vazios de frutos.